meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, quase 66 mil pessoas acompanharam mais uma vitória do Mengão, 2-0 em cima da LDU, foi sufoco, foi na conta do chá, mas o Mengão está de volta na zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores e é o mestre do seu destino na última rodada. Antes de falar sobre mais esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você já tem o primeiro nível de vantagens. Tem também o de R$ 6,99 e o de R$ 14,99 por mês, cada um com o seu nível de vantagens exclusivos. Por exemplo, tem um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros do Covil e vai ficar sabendo primeiro das notícias do Mengão, quem está lesionado, a escalação dos jogos. Tudo sobre o Mengão tem nesse grupo exclusivo para os membros. Não perca mais tempo. Tem também emojis exclusivos para você usar em qualquer uma das lives aqui do Covil. Leitura e resposta prioritária de comentários. Um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube. Vídeos que chegam primeiro para quem é membro. Vídeos que só quem é membro tem acesso. E claro, sorteios exclusivos. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro. Escolhe o nível de vantagens que você preferir. E venha fazer parte dessa família. Bom, meus amigos, vamos falar desse jogo, quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Enfim, uma boa exibição do Mengão na Libertadores, né, para esquecer aquele vexame que foi a partida contra o Central Córdoba aqui no Maracanã. Entramos em campo nessa noite de quinta-feira com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Gerson de la Cruz e Arrascaeta, e lá na frente Luiz Araújo pelo lado direito, Michael pela esquerda e Bruno Henrique centralizado. Para esse jogo, o Felipe Luiz não teve à disposição o Vinha, Alan, Plata e Pulgar. Alan e Pulgar que se machucaram no jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro e o Plata ainda se recupera de um edema ósseo. Com esses dois primeiros volantes lesionados, havia até a expectativa de que o Everton Araújo começasse o jogo, mas ele preferiu colocar o Gerson e com isso fez um time focado na velocidade. Bota Luiz Araújo, bota Michael para correr e essa estratégia deu certo no primeiro tempo. Time do Flamengo para cima da LDU, mosaico muito bonito aqui no setor leste, faixas distribuídas na ala norte. O torcedor entrou em campo, jogou junto com o time e levou esse time nas costas no jogo de hoje. Abrimos o placar logo aos 9 minutos, do primeiro tempo, num escanteio que o Léo Ortiz foi lá e botou de cabeça para abrir o placar e desafogar a pressão. O fato é que com um amasso que o Flamengo teve de posse de bola, de posse de campo mesmo, né, de se monopolizar as ações ofensivas, de alugar um triplex no campo da LDU, dava para ser mais. Com a pressão dos 15, 20 minutos, dava para o Flamengo ter feito um segundo, quem sabe um terceiro gol, para pegar a equipe da LDU atordoada. Eles começaram o jogo até respeitando o Flamengo. A partir do gol, aumentaram a sua linha de marcação, foram um pouquinho mais para cima, mas só conseguiram produzir de verdade ali pelos 30, 35 do primeiro tempo. O primeiro chute da LDU, para você ter uma ideia, um chute para fora, foi aos 36 do primeiro tempo, no momento em que o Flamengo caiu de produção e a LDU conseguiu equilibrar as ações ofensivas. A torcida sentiu esse momento, voltou a chamar os jogadores para ir para cima da LDU, mas ficou apenas no 1-0, um caminhão de gols perdidos. E assim, um ponto negativo do primeiro tempo foi que ficou muito previsível o time do Flamengo. Chegava pelas pontas, cruzava na área para tentar ali no chuveirinho, tentar conseguir um segundo gol, uma jogada que acabou sendo muito manjada. Só viria a dar certo, mas não da forma como estava fazendo no primeiro tempo, no segundo tempo. Aos 7 do segundo tempo, uma jogada pela linha de fundo, cruzamento na área que a zaga da LDU corta mal e o Luiz Araújo, para mim o nome da partida no jogo de hoje, foi lá e botou no fundo da rede. Uma partida em que a Arrascaeta não apareceu muito. O Pedro, que eu já falo dele, entrou ao longo do jogo e mal foi acionado. Gerson muito preso lá atrás, né, fazendo a contenção de jogadas. Acabou que o Luiz Araújo se destacou bastante nessa partida. O Flamengo mexe logo depois do gol, né, já vinha preparando alterações antes mesmo de sair o segundo gol, mas depois do 2-0 no placar, aí o Felipe Luiz ele tira o Michael e o Bruno Henrique, algumas vaias para o Michael que eu sinceramente não entendi. Ele jogou muito bem hoje, foi solto, o primeiro tempo ele estava ali muito feliz, leve, bastante acionado, levando o Mengão para frente, mas o torcedor cobra muito, né? E o Michael acabou sendo vaiado por parte da torcida. O Bruno Henrique também deixou o gramado, esse aplaudidíssimo para as entradas do Pedro e do Cebolinha por volta dos 10 do segundo tempo.
E depois aí o Flamengo diminuiu um pouquinho o ritmo, né? Quando você coloca dois jogadores, um centroavantaço, um dos melhores do futebol sul-americano, e o Cebolinha para correr pelo lado esquerdo, esperava-se que o Flamengo botasse um ritmo ainda mais forte em cima da equipe equatoriana, mas não foi o que aconteceu. Diminuiu um pouco o ritmo, passou a neutralizar os ataques da equipe da LDU, e vale lembrar que esse 2-0 era o suficiente, era o mínimo que o Flamengo precisava para voltar à zona de classificação da Libertadores. Claro, se fizesse um 3, um 4-0 seria muito melhor por conta do saldo de gols. Você tira um do seu adversário e bota um para si. Seria muito melhor que o Flamengo tivesse ido para cima da LDU para fazer um terceiro, um quarto, um quinto gol para matar a parada de vez. Ia ficar igualado na pontuação com a LDU, não estaria classificado como não está, mas estaria em situação melhor pensando na última rodada. Ainda teve tempo para alterações aos 40 do segundo tempo, quando saíram o Arrascaeta e o De La Cruz para as entradas do Wallace Ian e aí sim do Everton Araújo, né? E aos 45, aquela alteração só para queimar relógio mesmo, saiu o Luiz Araújo para as entradas para a entrada do Matheus Gonçalves, mexida final do Felipe Luiz. Bom, você pode olhar esse jogo pelo copo meio cheio e pelo copo meio vazio. Copo meio cheio, o Flamengo é o mestre do seu destino. Vai enfrentar um Deportivo Táchira aqui mesmo no Maracanã, dia 28, tranquilo. O Táchira na terça-feira teve 2 jogadores expulsos contra o Central Córdoba. Vem aqui ao Rio a passeio, não tem absolutamente nada para fazer, nem Sul-Americana eles pegam, mesmo que vençam o Flamengo aqui. Então o Deportivo Táchira totalmente descompromissado, talvez até traga um time B, um time C para essa última rodada da Libertadores. O Flamengo tem o compromisso, a obrigação de passar o carro, fazer 5, 6, 7-0, quanto der. Copo meio vazio, volto a dizer, ficou muito previsível, especialmente no final do primeiro tempo. O Felipe Luiz precisa treinar melhor jogadas, porque o Flamengo ficou refém de chuveirinho no meio da área. Parecia o Flamengo da Libertadores de 2021, de 2023, de 2024, principalmente o Flamengo fora de casa, né, que não tinha criatividade. Com jogadores desse calibre, desse material humano, dava para conseguir resultado muito melhor. Bom, agora dar aquela descansada, porque domingo, aqui mesmo no Maracanã, 18h30, horário de Brasília, tem clássico. O Mengão já esgotou todos os seus ingressos, só restam, se eu não me engano, entradas ali, 2.000 bilhetes para a torcida do Botafogo. 18h30 tem clássico pelo Campeonato Brasileiro, rodada de número 9, e o Mengão vai para cima da cachorrada. Um grande abraço a você, até a próxima. Segunda-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Tchau, tchau! Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, você está no canal que mais cresce no YouTube, é o Covil Rubro Negro. Inscreva-se já, curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no Covil Rubro Negro. Quer seguir a gente nas redes sociais? Vai lá, estamos no Facebook, no Instagram e no TikTok. É isso aí, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, vem com a gente!